Hoje, o Senhor nos deu uma palavra muito importante e através dessa palavra, Ele nos curará, nos libertará e nos colocará no cume. Quando nós adoramos, o Espírito Santo opera. O Espírito Santo opera fortemente e todas as trevas são destruídas. Por isso nós somos curados e por isso as portas do Evangelho, da salvação se abrem e é por isso que nós alcançamos o cume. O conteúdo da palavra de hoje fala sobre a tentação que a igreja primitiva passou. Na época só existia uma igreja. Então, aquela única igreja, se a igreja primitiva fosse destruída, Satanás ia conseguir erguer o reino dele e ia destruir muitas famílias. Então, Satanás, ele tentou. Então, no capítulo 4 de Atos, a gente vê que Satanás tenta destruir a igreja através da perseguição. E hoje mesmo nós vemos que o comunismo tenta ainda perseguir a igreja, os cristãos, mas a igreja sempre vence a perseguição. Pois somente Jesus Cristo é o Rei. E quando nós cremos nisso, que Jesus é o Rei, nós vencemos. Muito mais que isso, esse Rei, Jesus Cristo, está conosco, está em nós. E por isso nós vencemos. E quando nós levantamos líderes que tomam posse dessa verdade, nós vencemos. E a igreja primitiva venceu dessa forma. Só existe um nome que pode destruir o diabo e pode nos salvar, e esse nome é o nome de Jesus Cristo. Próximo aqui à igreja de Nagoya, nós temos um templo de Shingon-shu. Dentro do budismo, esse budismo, Shingon-shu, é onde as trevas mais trabalham. Tinha um homem chamado Kukai, chinês, e ele trouxe esse budismo para o Japão. Então, os demônios trabalham tão forte, porque na época do Edo, dentro do Shingon-shu, eles falavam que se uma mulher se deitasse com uma dessas pessoas que acreditavam no Shingon-shu, eles seriam salvos. Então, fora o Shingon-shu, veio também a parte do hindu. Então, se a tua família seguir essa religião Shingon-shu, realmente você precisa orar, porque provavelmente terá muitos problemas espirituais nas próximas gerações. Então, próximo à nossa igreja tem esse santuário do Shingon-shu, e é um santuário muito grande, um templo muito grande, e geralmente na época de fevereiro, que eles fazem o festival do Oni, eles sempre chamavam pessoas famosas, atores, né, cantores, e esse ano eles não chamaram ninguém. Por quê? Porque o templo está sem dinheiro. Eles estão sem pessoas, ninguém está indo naquele templo, né? Então, esse ano foi o pior ano para eles de todos os tempos. E então, tem 4 monges nesse lugar. E quando fica sexta-feira, todos esses monges saem para beber em bares. Tem tantas pessoas que vêm e pede para aqueles monges orar por eles. E então os demônios operam ali. E
os monges que ganham dinheiro com isso, eles vão na sexta-feira para a noite. Nós vemos que a religião realmente quer destruir as próximas gerações. E essas religiões precisam sumir do Japão. E somente a igreja pode fazer isso acontecer. Por isso, todas as religiões vão fechar suas portas aqui. E então nós vamos para agora a região de Atida. E quando nós formos para aquela região, provavelmente daqui a alguns anos, todas as religiões idólatras vão fechar suas portas. Por isso, sabe por quê? Porque o evangelho é poderoso. Somente Cristo tem poder para destruir o diabo. E somente a igreja que tem Cristo, ela tem essa autoridade também aqui na terra. Por isso, nossas próximas gerações serão muito abençoadas. Mas o diabo, ele vai tentar de todas as formas destruir essa igreja. E tem a segunda estratégia que o diabo tentou contra a igreja primitiva após a perseguição. Como a perseguição não parou a igreja, Satanás então trouxe divisão dentro da igreja. Tentou trazer divisão. Como que ele traz divisão? Satanás opera através do teu pensamento e no teu coração para fazer você cair. Diz que Ananias e Safira, no coração de Ananias e Safira, estava cheio de Satanás. Uma pessoa de Deus. Satanás roubou o coração dela, ou seja, aquela pessoa ficou cheia de Satanás. Existem 3 características quando você está cheio de Satanás. Você creu em Cristo, mas quando você fica cheio de Satanás, você, primeiro, começa a pensar somente em você. Você não pensa mais em Cristo. Você não pensa mais na igreja. Você só pensa em você. Segundo, você ama o dinheiro. Você usa para tudo que é para você, mas você não consegue dizimar. Você vai à igreja, você vai aos cultos, mas você não consegue dizimar. Porque você está obcecado pelo dinheiro. Então, você não consegue dizimar e fica obcecado pelo dinheiro. E isso, você precisa entender que se você está assim, você está com uma doença, uma enfermidade. Terceiro, você fica com vontade do prazer, mais do que os ímpios. Independente se você vem à igreja, né? Mesmo você vindo à igreja, você fica com essas características como Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles ficaram cheios de Satanás e ficaram obcecados pelo dinheiro e não conseguiam mais dizimar. E sim, nós somos humanos, né? Às vezes nós queremos cuidar da gente, queremos ter dinheiro, buscamos o prazer, nos divertir, mas se você ficar obcecado nisso por muito tempo, isso se torna um problema. E esse problema é causado pelo diabo. E imagina se todas as pessoas que vêm na igreja, se ficarem assim, a igreja vai ter que fechar. E a sociedade, ela está assim. As pessoas no mundo, elas pensam, se eu tô feliz, tudo bem. Eu não quero filho. Eu tô bem assim. Então elas só pensam nelas mesmas. Elas querem dinheiro. Pelo dinheiro, elas também até matam. E olha o tanto que elas buscam esse prazer. E é um prazer imoral. E nós chamamos isso de Era dos Nefilins. Hoje, no jornal do Mainichi Shimbun, estava escrito sobre a história de uma pessoa que foi violentada sexualmente por seu professor e essa pessoa tem trauma até hoje. E no jornal do Yahoo estava sobre a história de
transexuais que se casaram. Era uma mulher que se tornou homem e um homem que agora é mulher. Então, esse tipo de casal se casou. Então, não é só um que é transexual, os dois. E eles escreveram no jornal como se isso fosse uma coisa maravilhosa, linda. Mas a Bíblia fala que esse tipo de pessoa, o coração delas foi roubado por Satanás. Então, se caso você acha que você tem esse desejo e você acha que isso faz parte da sua personalidade e que tudo bem, não. Você precisa reconhecer. No momento que você reconhecer que é Satanás que tem colocado esse desejo em você, você vence isso. Ontem também eu vi no jornal da Yahoo que uma criança foi assediada, violentada pelo seu pai até a idade de adolescência. Então, aqui dentro do Japão, né, por haver tanta idolatria, a imoralidade, ela chegou ao extremo e nós precisamos reconhecer isso. O Japão é um país maravilhoso, é um país limpo, é lindo, é um país onde você vive bem. Mas espiritualmente, Satanás está atacando o Japão. E enquanto nós vivermos aqui dentro desse país, ele também nos atacará. Eu estou indo todos os dias no templo Atida. E lá eu vejo turistas coreanos. Os coreanos não fazem parte do shintoísmo. Por que eles vão em um templo shintoísta? E por causa dessa idolatria. Esses pornôs que estão sendo criados dentro do Japão estão ficando famosos na Coreia. E não é um pornô normal, é um pornô imoral, é um pornô onde um velho de 80 anos tem relacionamento com uma criança, ou uma idosa tendo relacionamento com um jovem. É algo que nem um animal faz. E esse tipo de pornô está sendo criado dentro do Japão e está se espalhando pelo mundo. Por isso, é como Sodoma e Gomorra, como na época de Noé, como na era dos Nefilins, e nós precisamos abrir os olhos para isso. Lá em 1 Coríntios, nós vemos qual o problema que estava acontecendo naquela igreja. Então, está escrito em 1 Coríntios 5:1, dentro da igreja, uma pessoa teve relacionamento com a sua sogra. Tem tantas mulheres, né, por aí, e aquele homem se apaixonou pela sua sogra e teve relações sexuais. Uma pessoa que ia para a igreja. Isso é um problema espiritual. Essa pessoa estava sendo amarrada pelo diabo. E está escrito tudo aqui nesse capítulo de Coríntios sobre isso. Não é um problema do fulano. Porque se a gente deixar isso acontecer, isso vai afetar nossas crianças, nossos remanescentes. Se as pessoas que estão no mundo fazem coisas erradas, Deus, ele não vai se intrometer nisso. Mas se dentro da igreja acontece coisas assim, Deus vai trazer, sim, julgamento. Aqui dentro da igreja, eu acredito que ninguém faz idolatria, certo? Porque todos nós sabemos que a idolatria, ela é algo ruim. Ela traz coisas ruins.
Mas você precisa entender que Satanás, ele tenta de outras formas, fazendo você ficar obcecado pelo dinheiro, pelo prazer. Muitas vezes, precisamos abrir nossos olhos. Não é que você sempre foi assim, não. No momento em que você reconhece que isso é um ataque do diabo, você vence. Ananias e Safira ficaram obcecados pelo dinheiro. E então eles precisavam ter reconhecido, estamos sendo atacados pelo diabo. Mas eles tentaram enganar Deus e até Pedro. Eles precisavam ter reconhecido naquele momento, eu estou sendo enganado pelo diabo agora. Se eles tivessem reconhecido isso, eles poderiam recomeçar. Mas muitas vezes, quando você é atacado dessa forma, quando você é enganado dessa forma, você acha que é um pensamento correto e você não consegue sair disso. A maioria das vezes, você pensa, ué, os outros estão fazendo, por que eu não posso fazer? Sim, os ímpios podem fazer o que eles quiserem. Eles são ímpios. E às vezes você é um novo convertido. Às vezes a pessoa não sabia, é um novo convertido. Tudo bem, né? Não tem o que fazer. Mas se você não é nem um novo convertido, nem um ímpio, você tem que saber, estamos vivendo na era dos nefilins. Estamos vivendo numa era onde pode acontecer a qualquer momento um desastre. Quantos problemas psicológicos estão acontecendo dentro do Japão? Nos Estados Unidos? Quantas pessoas estão com problemas psicológicos? Não importa se a civilização, né, aumentou, os problemas causados por Satanás psicológicos, eles estão avançando. O que é, então, a era dos nefilins? Os nefilins, eles foram lançados na terra. Então, lá em Apocalipse 12:9, está escrito que o diabo, né, e os anjos dele foram lançados na terra. Então, a primeira coisa que Satanás faz é destruir a família e destruir as próximas gerações. Satanás, o propósito dele é... Caim matou seu irmão Abel. Então, ou seja, para Adão, a próxima geração futura dele foi destruída. Então, lá em Gênesis 6, versículo 2. Está escrito que os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas e dentre elas tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então, o casamento, ele tem o propósito de você casar para fazer próxima geração. Então, você não tem que casar porque a pessoa é bonita. Mas os filhos de Deus, eles não tinham esse propósito. Simplesmente eles estavam casando e tendo relações para só satisfazer seu prazer. Então, os ímpios, as mulheres ímpias, elas são atraentes. Sabe por quê? Quando Satanás trabalha, ele faz com que elas sejam mais atraentes. Ele trabalha para que os olhos dos homens vão para esse lugar. E se você vai muito nisso, você fica até homossexual. E quanto mais estranho esse relacionamento, essa relação sexual, mais vontade você tem. E você fica viciado nisso e você não consegue sair desse lugar de vício. Então, se uma pessoa que tem fé e a outra não tem fé, né? Julgo desigual, casam, o que acontece? Provavelmente a pessoa que não tem fé, o ímpio leva o filho de Deus. Os pensamentos, as atitudes vão sendo levadas. Então, o quanto que isso ficou
tão ruim essa situação que Deus, ele se arrependeu de tanta maldade que tinha na terra. Então, quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, vai, né, lá na casa de Ló, vai 2 anjos para a casa de Ló, 2 homens, e então eles pensam, ai, 2 homens, né, 2 pessoas foi para a casa de Ló, e os idosos, os jovens ali de Sodoma e Gomorra começam a ir até lá na casa de Ló e pedem para Ló dar esses 2 homens para eles ter relações sexuais. Então, para você ver que o homem, independente da idade dele, ele tem desejos assim. Mesmo sendo homem, eles queriam aqueles 2 homens para ter relação sexual. Então, hoje, nós estamos vivendo num mundo onde a homossexualidade ficou normal, o LGBT está crescendo. E então, o que Deus fez naquela era? Ele jogou fogo, ele queimou todo Sodoma e Gomorra, e na era de Noé, Deus trouxe o dilúvio. Por quê? Porque não tinha ninguém ali. Ninguém. Na época de Noé, foi 40 dias, de manhã e de noite, chovendo. E tudo foi destruído. Nós estamos vivendo nessa mesma era. Estamos vivendo na era das doenças psicológicas. Estamos vivendo numa era que as gerações futuras estão sendo destruídas. E nós precisamos abrir nossos olhos. Mas, se as pessoas que creem em Jesus Cristo desistirem dos seus filhos, muitos estão desistindo dos seus filhos. Se nós desistirmos, todos esses problemas vão continuar acontecendo na vida dos nossos filhos. No passado, os pais, para proteger seus filhos, eles faziam qualquer coisa. Mas hoje, os pais estão pensando em si mesmos. Se eles estão felizes, tanto faz os filhos. Se os filhos estão passando problema, não importa, né? Não importa se meus filhos tiver com problemas, né, geracionais, deixa. Eu sei que talvez você tenha algum momento que você não pensa nos seus filhos. Eu sei que em algum momento você pensa, né, em ter os seus momentos de prazer. Tudo bem, mas se você permanecer num lugar onde para você ter prazer, né, não importa o seu filho, imagina se isso acontece dentro da igreja. A igreja vai acabar. Hoje, nós estamos vivendo em uma era difícil. Hoje, a maioria dos japoneses tem problema psicológico. Os pensamentos estão com problema. Então, a igreja precisa estar com os olhos abertos para nós podermos vencermos. Se tudo for destruído, mas se a igreja permanecer firme, nós vamos estar de pé. Se a igreja estiver firme, nós podemos evitar os desastres. E essa é a missão da nossa igreja, evitar os desastres. Nós vamos evangelizar o Japão e vamos fazer com que o Japão se torne um país que evangelizará o mundo. Essa é a missão da nossa igreja. Hoje, a Igreja Missionária Evangélica está num momento muito importante. Nós estamos trabalhando para abrir uma sede do RUTC. E você acha que Satanás vai ficar de braços atados? Ele vai tentar de todas as formas destruir a gente, nos atacar. Então, eu quero que vocês saibam que nós estamos nesse momento. Mas mesmo na era de Nefilins, tem como você vencer o diabo facilmente.
Você precisa reconhecer. Esse pensamento é Satanás que tem colocado em mim. Satanás está me atacando. Satanás está tentando me enganar. E você vence. Mas muitas vezes você não quer reconhecer isso. E uma das coisas que você mais faz é: Satanás, todo mundo tá fazendo, não é errado não. Ou muitas vezes você pensa: faz parte da cultura, daí tá tudo bem. Não! Não pode você chegar no nível de Ananias e Safira. Você precisa reconhecer antes disso. Isso aqui é um ataque do diabo. Eu estava sendo enganado, mas eu vou agora me posicionar. Jesus Cristo. Eu repreendo Satanás em nome de Jesus Cristo. Sabe? Mas se você não reconhecer, se você não ter hostilidade, inimizade contra o diabo, e existe muitas pessoas que não têm inimizade contra o diabo. Dentro de toda a igreja do mundo todo, eu acredito que só a nossa igreja fala sobre a existência do diabo. E nós, da Igreja Missionária Evangélica, somos a igreja que mais fala sobre Jesus. Gênesis 15, aquele que veio para esmagar a cabeça do diabo. Nós precisamos ter inimizade contra o diabo, mas muitos cristãos não têm. Não estão colocando a inimizade contra o diabo, estão colocando a inimizade contra a sua própria família. Amados, esposas, se vocês têm nojo que o seu marido toca em você, eu quero dizer que você está sendo enganada pelo diabo. O seu marido foi alguém que Deus te deu e você está com nojo de ficar perto dele? Então, esse sentimento vai te levar para gostar de outra pessoa. Vai te levar para um sentimento errado. Você precisa reconhecer, esposa. Satanás está querendo me enganar, colocando esse nojo para destruir a minha família. E você se posiciona e repreenda isso no nome de Jesus. E então, o esposo acha que é normal a esposa sentir nojo dele. Por causa que, realmente, minha personalidade é ruim. Não! Mesmo sendo cristão, muitas vezes você pensa que isso é normal. Não, isso não é normal. É um pensamento que Satanás coloca. E você precisa repreender no nome de Jesus. E esse Jesus Cristo está conosco. Por exemplo, pessoas viciadas em droga. Hoje a droga, você precisa, né? Se você é viciado em drogas, você precisa reconhecer que é o diabo. Você está sendo amarrado pelo diabo. Homossexualidade igualmente. Se você não reconhecer, você vai permanecer nisso. Precisa reconhecer. Não importa o que acontece com meu filho. Importa que eu esteja feliz. Enquanto você, pai e mãe, não reconhecer que isso é um sentimento que o diabo está colocando, você não vai vencer. E esse problema que está acontecendo na tua vida, ele vai permanecer até as próximas gerações. Você precisa reconhecer, Satanás está te enganando. Eu sou pastor, mas eu também sou atacado pelo diabo. Eu também muitas vezes sou enganado, mas naquele momento, naquele instante, eu já reseto. Eu falo, eu estava sendo enganado, mas Deus, eu repreendo Satanás, eu me arrependo ali. Por quê? Porque o Cristo que nós acreditamos, ele nos perdoa todas as vezes que for preciso. Mas se você fica nessa zona de conforto, se você quiser permanecer nesse lugar, você não vai ter libertação. Nós cremos em Cristo e todos os nossos problemas foram resolvidos. Esses problemas espirituais juntamente foram solucionados. Mas, por exemplo, se você é cristão e você continua fazendo idolatria e incrédulo, o que vai dar para fazer?
Se você estiver amarrado pelo diabo, não tem o que fazer. Sim, você vai para o céu, mas mesmo que o teu espírito viva, a Bíblia está escrito que a tua carne vai para o inferno. Vai pro... Então, se nós lutamos contra o diabo, nós vencemos, amém? Por isso, é Emanuel, nosso Senhor é Emanuel. Na época de Noé, realmente foi uma era dos nefilins, mas está escrito que Noé andava com Deus. Isso é Emanuel. Todos nós somos fracos. Todos erramos. Por isso todos precisamos de Cristo. Cristo está conosco. E quando nós desfrutamos disso, nós vencemos com o Emanuel. Lá em Gênesis 39:2, está escrito que José, ele teve uma vida solitária. Ele passou por muitas coisas difíceis na vida dele. A mãe dele morreu muito cedo. Ele foi maltratado pelos irmãos, foi vendido como escravo. E dentro dessa vida de solidão, imagina se Satanás tivesse trabalhado no coração de José, né? Ele ia pensar, ai, eu sou solitário, né? E as pessoas que pensam assim, eu sou sozinho, eu sou solitário, Satanás trabalha mais forte ainda. E ele faz com que esse sentimento de solidão se torne ira, vingança. Satanás, ele trabalha forte em pessoas que têm vingança. E imagina na situação de José, né? Na situação de José, poderia ter acontecido. Mas, sabe, com José, Deus estava com José. O Senhor estava com José. Então, amados, mesmo que você se sinta solitário, se Cristo está com você, você é mais do que vitorioso. Se você pensar, eu nunca fiz nada de errado, por que as coisas só dão errado para mim? Isso é uma posição de, vem, você é bem-vindo, Satanás, entra na minha vida, sabe? Então, lá em 1 Samuel 3,19, os filhos do sacerdote Eli, eles estavam fazendo uma bagunça. Então, estava acontecendo muito desastre, tinha guerra acontecendo. Mas Samuel estava ali de olhos abertos. Por isso, na época de Samuel, os desastres pararam. Então, o que importa é apenas um. Por isso, basta um da nossa igreja. Se a nossa igreja estiver de olhos abertos, nós podemos parar os desastres. Para isso, precisamos da oração 777. E eu experimentei o quão poderosa é essa oração. Ela tem um poder sobrenatural. Se você quer realmente fazer uma oração de 24 horas, faça essa oração 777. A característica do diabo é assim, que nós permaneçamos com a característica do homem caído que está escrito em Gênesis. Egoísta, egocêntrico, obcecado por dinheiro, obcecado pelo sucesso. E o que pode resetar isso é você ser somente Cristo, somente Espírito Santo, somente o reino de Deus. Como nós podemos ser curados quando nós ficamos satisfeitos somente Cristo, Espírito Santo e reino de Deus? Mas como nós podemos permanecer nisso? Através da oração 777. Então, dentro dessa oração da torre, nós oramos, eu oro assim, aquele que foi crucificado, que solucionou todos os meus problemas na cruz e destruiu o diabo, Cristo, vem agora dentro de mim como Espírito Santo. Ele já está em nós. Então eu falo, Deus, que vem a plenitude, me enche do Espírito Santo.
o meu espírito, o meu pensamento, o meu coração, o meu tudo, que o Senhor venha e preencha tudo do Espírito Santo. Que a bênção do trono venha sobre mim e opere, né? Que transcenda o espaço-tempo. Eu sou filho de Deus. Eu recebi a tua vida. Eu sou o teu templo. Eu recebi a tua autoridade. E eu falo, eu sou a pessoa, né, cheia do Espírito Santo. Quando eu olho para trás, eu vejo que ainda permanece em mim algumas coisas do homem caído. Eu sou uma pessoa um pouco agoniado, né? Às vezes eu sou pavio curto. Mas qual é o fruto do Espírito? Amor, mansidão, né? Autodomínio, certo? Então, existem muitos frutos do Espírito. E então, às vezes eu acho que ainda falta em mim esses frutos. Mas eu oro. Eu oro dizendo, Deus, eu sou cheio do fruto do Espírito. E quando você fica horas orando isso, sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu comigo? Eu não sou mais pavio curto. Eu tô calmo, eu tô manso. E é por isso que nós conseguimos evangelizar. Porque eu oro, Deus, eu sou um evangelista. Então, através, né, da tua palavra, que o Senhor possa me dar palavras de sabedoria, me dar palavras de conhecimento. Então, continuamente, né, da palavra que a gente recebeu na semana passada, a palavra dessa semana também é muito importante. E quando nós escutamos essa palavra, nós somos fortalecidos, nós alcançamos o cume, nós nos tornamos líderes. E eu não estou aqui tentando, sabe, falar para você que você não é isso e aquilo, porque eu ainda falto. Mas eu quero dizer que para mim, para você ainda há um caminho. Ah, essa oração 777. Deus é um Deus que perdoa qualquer pessoa. Mas você precisa estar em Atos 1, 3 e 8, né? Você foi perdoado por Deus, você tem Deus, mas você não pode permanecer sendo atacado por Satanás. Não pode ficar nesse lugar sendo atacado por Satanás. E essa mensagem é uma mensagem direcionada principalmente aos remanescentes. Não pensem, jovens, que, porque todo mundo está fazendo, eu posso fazer. Não pensam isso. Por que os remanescentes pensam assim? Os adultos fazem, meus pais também fazem, então eu também vou fazer. Não. Sabe, para mim também, amados, é difícil eu vir aqui pregar essa palavra. Mas se eu não ultrapassar isso aqui, como que nós vamos nos tornar essa igreja de alcançar todo o Japão? Sabe por quê? Porque o diabo que opera aqui dentro do Japão, ele está de olho na nossa igreja. E nós precisamos lutar. Nós vamos nos tornar essa igreja que vai parar os desastres no Japão. Nós, verdadeiramente, através da oração 777, vamos destruir o diabo, vamos vencer o diabo. E a oração do 7 itinerários é uma oração do evangelista. É uma oração de um evangelista verdadeiro, que tem singularidade, cheio do Espírito Santo, que tem o fluxo da palavra, da cura, do futuro. Nós, através apenas de Cristo, apenas do reino de Deus, apenas do Espírito Santo, nesse momento nós somos curados e o Satanás sai de perto da gente, tremendo. Sim, dentro de mim, às vezes tem pensamentos escuros, mas todos os problemas são solucionados através do momento em que eu oro essa oração 777.
E nós temos então a oração das 7 sinalizações, né? Que é o Monte Calvário, o Monte das Oliveiras, o Cenáculo de Marcos. Essa é a oração de Atos 1, 3 e 8. Dessa forma, nós vamos ser como a igreja primitiva. Eu vou repetir. Não importa, né, o quanto o mundo esteja como a era dos Nefilins, nós temos um caminho de vitória. Nós temos um caminho. Mas por que que mesmo tendo esse caminho, muitas vezes cai? Em algum momento, você é tentado, enganado pelo diabo, né, a voltar lá no passado. Mas nós precisamos reconhecer. Para reconhecer, isso foi um ataque do diabo. Eu vou orar, eu vou para a igreja, sabe? Então se posicione. Mas o problema é quando você não consegue reconhecer. É quando você tem vontade de sair para longe da igreja. É quando você acha que aquele lugar é mais confortável do que ficar na igreja. Quando você se sente mais confortável em ouvir pessoas do que a palavra de Deus. Quando você se sente mais confortável brincando lá fora, né, tendo prazeres, do que servir ao Senhor. E isso acontece naturalmente. Mas se pelo menos um abrir os olhos dentro da sua casa, se pelo menos um abrir os olhos dentro da igreja, toda a igreja vai, né, permanecer. Então, terceiro, nós vamos fazer esse movimento remanescente. Noé, ele não sabia aquilo tudo, né, sozinho. Ele foi criado por muitos anos pelo seu pai. Está escrito em Gênesis 5:30. Basta como que você vai criar o seu filho, né? José não nasceu sozinho, ele teve um pai, e o pai dele era Jacó. Moisés não nasceu sozinho, ele teve uma mãe chamada Joquebede. Êxodo 2:1. E é por isso que, né, ali está escrito, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Por isso que Moisés nasceu. Então, em Samuel, Ana, né, Samuel não nasceu sozinho. Ele teve uma mãe chamada Ana. Mas Satanás fala assim, não ore, né? Satanás fala para você ter pensamentos como Ananias e Safira, como pessoas do mundo. Mas nós precisamos lutar contra isso, resistir. E precisamos levantar os 3 jardins. Para isso, nós precisamos usar autoridade. Nós temos autoridade para curar. Nós temos autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Nós temos o nome de Jesus Cristo. Vamos usá-lo. Pois é o nome daquele que esmagou a cabeça do diabo. Vamos lutar. Vamos vencer. E vamos levantar os 3 jardins. 2, 3, 7 e as 5.000 tribos. Só existe o Japão com esse potencial. O Japão está pronto para isso. E no momento em que nós pregarmos essa palavra, qualquer problema, qualquer enfermidade será curado, qualquer problema psicológico será curado através da oração e no nome de Jesus Cristo. E vai aparecer sim um remanescente, um líder, e então haverá o avivamento. Eu creio que a igreja missionária evangélica se tornará uma igreja maravilhosa no futuro. Mesmo querendo trazer uma mensagem, mas realmente era difícil trazer uma mensagem forte como essa, mas nós precisamos reconhecer a existência do diabo. E precisamos ter inimizade contra o diabo. E quando nós lutamos, nós venceremos, nós seremos curados.
Não podemos deixar isso acontecendo na nossa frente. Não podemos permitir que ele brinque conosco. Se pelo menos a igreja tem que estar disposta a lutar contra o diabo, pois nós vamos vencer. Eu acredito que os remanescentes vão se levantar. Eu acredito que vai haver um grande avivamento no Japão e vai parar os desastres. As doenças psicológicas e todas as enfermidades serão curadas. O Japão se tornará um país evangélico, cristão, e daqui do Japão vamos alcançar evangelização mundial. E nós vamos abrir a instituição, a RUTC, aqui no Japão. Deus Pai, nós te agradecemos. Pai, nós estamos num momento muito importante agora. Satanás vai trabalhar fortemente, mas que nós possamos, Senhor, também estarmos fortalecidos, Pai, para lutar contra ele. Que nós não sejamos levados para a era dos nefilins, mas que nós possamos nos posicionar para destruir essa era. Obrigado, Senhor, por nos levantar como uma igreja que vai impedir os desastres. Senhor, nós vamos abrir em Atida, Senhor, a terceira instituição do RUTC, para que nós possamos levantar os remanescentes. Nós cremos, Senhor, que haverá, Senhor, obras de cura e libertação. Eu oro no nome daquele que está conosco sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.